Fala, meus queridos amantes do cinema, como é que vocês estão? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse ano tá prometendo ainda, viu? Estamos só na metade. Mas tem algumas vezes que a gente olha a lista de estreia e já pensa, esse aqui eu espero pra ver em casa mesmo. Mas julho definitivamente não é um desses, meus amigos. Esse mês de julho foi feito especialmente pra você que adora sentir o cinema inteiro vibrando e ficar meia hora comentando sobre como foi o filme com os amigos. Com esse cardápio estamos muito bem servidos. Tem o Brad Pitt nas pistas, tem os dinossauros de Jurassic World, tem a esperança e a força do Superman e também tem um suspense que te deixa com um olho na tela e um outro na saída de emergência. Independentemente de qual seja o seu gosto, julho tem alguma coisa perfeita pra você. E é claro que com tanta coisa chegando, sempre tem aquela dúvida. O que será que vale a pena assistir? É só hype ou é bom de fato? Quais são os bastidores? Bom, no fundo sabemos que sempre queremos saber um pouquinho antes de comprar os ingressos. E sabendo disso, preparamos um vídeo do panorama completo dos filmes de julho. Não só as datas e trailers, mas tudo. Atores que saíram, voltaram, os diretores, os momentos que já estão dando o que falar, as teorias. Eu disse tudo, gente. Quando eu digo tudo, é tudo. Então pega a pipoca, já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo se aventurar nas estreias do mês. E garanto que até o final do vídeo você vai ter a sua lista prontinha para assistir. E aposto que tem alguma coisinha aqui que deve ter escapado do seu radar, hein? Esse aqui chegou um pouquinho antes de julho, mas vamos falar mesmo assim. Fórmula 1, o filme vai contar a história de Sonny Hayes, um antigo piloto muito talentoso da Fórmula 1, que após um grave acidente nos anos 90, teve de se afastar das corridas e da fama. Décadas depois, ele é convidado por Rubens Cervantes, um ex-colega de equipe e agora dono da escuderia Apex GP. O pedido é para Sonny voltar ao mundo das corridas, só que dessa vez como um mentor do prodígio Joshua Nolan Pierce. Com isso, fica claro que também teremos uma boa abordagem com conflitos pessoais, redenção e pressões sociais. Brad Pitt lidera esse elenco acompanhado por Damson Idris como o ambicioso Nolan e Javier Bardem como o ex-piloto visionário Ruben. E como a cereja do bolo, alguns dos pilotos de Fórmula 1 mais famosos da atualidade, como Lewis Hamilton e Max Verstappen. O filme é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Joseph Kosinski, que produziu o Top Gun Maverick. Então já dá pra saber que o que não vai faltar é emoção e uma ótima experiência visual. Por ser um filme único, sem nenhuma franquia, os produtores apostaram alto na originalidade, né? As fotografias foram feitas junto às pistas de GPs reais, como a Silverstone, Monza, Abu Dhabi, Las Vegas e até a de São Paulo. E foi estruturado como uma equipe fictícia, mas muito bem trabalhada nas boards oficiais. Isso acaba oferecendo uma imersão inédita e completa no filme. Ao contrário do filme Ford vs Ferrari, Fórmula 1 é uma colaboração direta com a Federação Internacional de Automobilismo Americana, equipes e até os pilotos reais. Nos trailers foram destacados cenas de pura adrenalina, com carros modificados, velocidade e muita emoção. Tivemos um clima de nostalgia e empolgação com a trilha sonora. Como muitas cenas foram filmadas em pistas reais, a equipe tinha apenas de 10 a 15 minutos para a gravação e usavam cerca de 30 câmeras. O Brad e o Damson tiveram de treinar durante 3 meses para gravar as cenas e chegaram até a dirigir um McLaren MCL60 a 290 km por hora com Hamilton. E para simular os carros de Fórmula 1, a equipe adaptou 6 carros da Fórmula 2, custando por volta de 700 mil euros. Tá bem, já sabemos que o filme vai ser incrível, mas e quanto aos fãs, né? Os fanáticos de Fórmula 1 estão acreditando em muitas coisas. Tem gente que tá acreditando que o filme é para massificar o interesse por Fórmula 1. Muitos também se perguntam se o astro da vez realmente será o Brad, ou se o bastão será passado para o Damson. Ou até se vamos ter alguma morte na corrida. Nossa, esse eu pago para ver. Mas o que com certeza muitos querem ver é se teremos alguma cena real de corrida entre Brad Pitt e Verstappen, guiada por Hamilton. Eu sei que você já tá tremendo o pé imaginando um acelerador, então já corre pro cinema, pois Fórmula 1, o filme, já estreou. Jurassic World, o recomeço, situa-se 5 anos após Jurassic World Domínio, em um mundo onde a maioria dos dinossauros remanescentes não conseguiram sobreviver. Um grupo liderado por Zora Bennett, uma especialista
especialista em operações secretas, visitam um arquipélago que é também o último refúgio dos gigantes pré-históricos. O objetivo é extrair o DNA de 3 das maiores espécies ainda vivas, com o intuito de criar um medicamento revolucionário. Mas o problema começa quando a equipe encontra uma família em naufrágio e acaba descobrindo a existência de criaturas mutantes altamente perigosas, como o temido Distortus Rex. Não vemos nenhum tipo de retorno dos protagonistas anteriores nesse filme, isso acaba por marcar uma espécie de reinício semi-independente da saga. O elenco principal é composto por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali. Quem assumiu a direção foi Gareth Edwards, responsável por Rogue One e Godzilla, e ele promete manter o visual épico e a consistência do universo sci-fi. O roteiro foi feito por David Koepp, autor dos primeiros Jurassic Parks. Isso traz uma boa credibilidade narrativa e um sentimento de nostalgia. Os trailers mostraram imagens carregadas com muita tensão, ação, perseguição a barco, dinossauros aquáticos enormes e uma cena noturna com a aterrorizante Distortus Rex. E nos mostra também que o diretor apostou em um filme gravado em 35mm, para passar aquela ideia de clássico, né? Enquanto os dinossauros foram feitos com uma combinação de animatrônicos e CGI. Nas redes sociais já estão circulando muitas teorias, cada fã com a sua. Tem quem acredite que os dinossauros mutantes são experimentos secretos com fins militares, gente acreditando que a Zora vai assumir um papel central nessa nova história, meio que representando uma ideia contra toda essa engenharia genética em animais. Mas o que todo mundo concorda é que com certeza vai ter muitos sustos e ataques noturnos e provavelmente algum tipo de reviravolta dramática, como a traição de alguém da equipe. Então, se você curte uma ciência proibida ou é fã dos primeiros donos do nosso planeta, com certeza já deve estar bem animado para essa nova aventura pré-histórica. Então não deixa nada marcado para 3 de julho, porque nesse dia você tem um compromisso super importante com o cinema. Mas calma que não é só nas telonas que vai ter novidade. Aqui no Frame a Frame toda semana tem vídeo novo. E como eu sei que você não quer ficar por fora de nada, já se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Só assim você vai saber quando sair uma novidade quentinha direto do forno. Mas para enfrentar um super dinossauro geneticamente aprimorados, somente um super humano com uma super genética, não é mesmo? Para dar início ao capítulo 1, Deuses e Monstros do novo universo DC, em Superman acompanhamos Clark Kent, um jovem jornalista de Smallville que tenta equilibrar a sua herança kryptoniana com a sua vida humana. A trama explora a chegada de Superman ao mundo, a sua crescente reputação pública, a sua conexão com Lois Lane e os dilemas éticos e emocionais que vêm com tudo isso, além da forma como a sociedade encara a sua existência, sendo um símbolo de esperança e ceticismo. David Corenswet assume o manto vermelho pela primeira vez ao lado de Raquel Brosnan como Lois Lane e Nicholas Hoult como Lex Luthor, o vilão. O filme apresenta também personagens como Guy Gardner, a Mulher Gavião, Senhor Incrível, o Metamorfo, o querido Krypto e até o Maxwell Lord. Escrita e dirigida por James Gunn, a obra foi inspirada por HQs como All Star Superman e Superman for All Seasons, além de outras fontes como Superman The Animated Series. Apesar de ser um reboot, o filme homenageia momentos clássicos e assume uma continuidade simbólica. A produção vai servir como um ponto de partida para o novo DCU, sendo uma ponte para eventos da Liga da Justiça e a apresentação de outros heróis. No primeiro teaser tivemos uma pegada sombria e emocional, vemos o Superman ferido na neve, o uso de temas e visual clássicos do herói trouxe grande entusiasmo ao público. Também sentimos um tom dramático de conflitos de identidade e uma clareza visual que nos conecta diretamente ao espírito original dos quadrinhos. Mas olha, durante a produção teve algumas coisas um tanto interessantes. O David Corenswet precisou se transformar, chegou a ganhar cerca de 18 quilos de músculo ao longo de quase 3 meses de treinamento. Uma outra curiosidade é que o diretor disse que só aceitaria contratar o David se o ator fosse gentil e respeitoso nos bastidores. Se tem motivo para uma exigência assim, bom, fica para outro dia. Nisso aí vemos que o diretor tem um cuidado e carinho especial com o público e a equipe. Ele chegou até a remover uma cena de CGI devido à cena receber inúmeras críticas na internet. E é claro que para esse filme também não iria faltar inúmeras teorias espalhadas pela internet. Tem muita gente que está acreditando que o Superman vai redefinir todo esse conceito de poder, tendo um foco muito mais humano e inspirador. Tem também quem fica especulando que vai ter algum problema com o Lex Luthor e que Lois Lane vai acabar se tornando a Supermulher. Mas uma coisa é certa, a presença de heróis adicionais deixa claro que vamos ter uma continuidade. Superman tem data de estreia oficial para 10 de julho, então já vai se preparando. Inclusive eu acho que
que voar é um dos poderes mais bacanas pra se ter, mas imagina você voar e dar de cara com um trovão. Sério, melhor deixar isso pra um dia aberto, ensolarado, de verão, né? E falando nisso, no verão passado tivemos 5 amigos, Danica, Ava, Milo, Ted e Steve, que causaram um acidente de carro que resultou em uma vítima. E para evitar as consequências, eles decidem fazer um pacto de silêncio. Um ano depois, o grupo passa a ser perseguido por um assassino com um gancho, que sabe exatamente o que eles fizeram. Para sobreviver a tudo isso, eles decidem recorrer a Julie James e Ray Bronson, sobreviventes dos eventos originais de lá de 97, agora como mentores sobreviventes. O grande atrativo é o retorno de Jennifer Love Hewitt e Fred Prinze Jr. como Julie e Ray, após décadas. A Sarah Gellar até foi convidada para reprisar a Ellen Shivers, mas recusou, afirmando que sua personagem já está morta. Isso sim é ética de trabalho. A diretora Jennifer Kate Robinson deixou bem claro que o lançamento é uma continuação direta dos 2 primeiros filmes da franquia, de 97 e 98, mas sem nenhum tipo de associação com a série de TV lançada em 2021. Ainda no trailer podemos ver cenas tensas do assassino e seu gancho e a famosa frase "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado", escrita em uma carta de aniversário. E a marcante fala de Julie do primeiro filme. Tá esperando o quê? Porque não pode faltar aquela nostalgia, né? Os fãs estão especulando sobre a relação de Julie e Ray com os novos protagonistas. Alguns imaginam papéis como mentores separados, outros acreditam num possível sacrifício deles no final. Uns se questionam se no filme teremos uma cópia do vilão original, com toda aquela aura misteriosa e sombria. Mas o que com certeza todos querem saber é se Julie vai confrontar o novo assassino como fez em 97. Então, se você também quer saber o que eles fizeram no verão passado, arranja tempo em 17 de julho, porque é nesse dia que o filme vai estrear. Mas se trazer uma dupla de volta já é incrível, imagine um quarteto. Situado nos anos 60 em Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, acompanhamos Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e o Coisa, que se tornaram adorados e conhecidos após uma missão espacial bem sucedida. Temos o casal Senhor Fantástico e a Mulher Invisível que decidiram iniciar uma família, e no meio de toda essa novidade pré-natal, eles acabam descobrindo que Galactus, o devorador de planetas, ameaça apagar seu mundo com a ajuda de seu arauto, a surfista prateada. E com isso, eles têm uma nova missão: proteger o seu planeta natal. Pedro Pascal interpreta o Senhor Fantástico, Vanessa Kirby é a Mulher Invisível, Joseph Quinn surge como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach assume o Coisa. O filme foi dirigido por Matt Shakman, o mesmo de WandaVision. A estética foi inspirada nos quadrinhos originais de Jake Kirby e Stan Lee. E para a criação, o diretor buscou uma espécie de futuro retrô com alusões à Odisseia no espaço de Kubrick. E podem ficar calmos, fãs de heróis. Nós buscamos os detalhes especialmente para vocês. Embora o filme faça assim parte da fase 6 do MCU, eles não retomam as versões anteriores do quarteto de 2005 e 2015, nem conta a origem dos poderes. Ao invés disso, ele ocorre num universo alternativo, paralelo à Terra 616, reforçando a temática de multiverso. Esse visual retrô futurista é muito bem destacado nos trailers, e o contraste entre a serenidade familiar e o terror cósmico de Galactus não demora muito a entrar em cena. Os momentos da Mulher Invisível grávida nos reforçam uma profundidade emocional, enquanto a trilha traz nostalgia e tensão. O Herbie, aquele robô assistente do Senhor Fantástico, foi incluído como homenagem aos quadrinhos originais, como uma forma de respeito aos fãs, que o diretor Shakman enfatizou algumas vezes a improvisação e química entre elenco, que também confirmaram seus longos estudos das HQs. Mas se nos outros filmes o pessoal gosta de especular, imagina em um filme de herói. Os fãs de quadrinhos estão em um patamar diferente. Já estão dizendo por aí que Franklin, o filho deles, criou o universo quando nasceu. Tem gente apostando que o Vigia vai entrar no filme e até que vai ter alguma ligação com os Thunderbolts. Mas só o que eu te posso garantir é que Quarteto Fantástico vai estrear no dia 24 de julho nos cinemas. Mas calma que um bom cinéfilo não vive apenas de ação, porrada, tiro, sci-fi. Tem que ter aquele amor. Em Amores Materialistas, vamos seguir Lucy, uma mulher que ganha vida como casamenteira de luxo em Nova York. Ela acaba se envolvendo num triângulo amoroso quando fica dividida entre Harry, o empresário bem-sucedido e par perfeito, e seu ex-namorado John, um ator aspirante e garçom cheio de imperfeições. À medida que Lucy vai se decidindo entre conforto e paixão, o filme se desdobra num retrato inteligente e emocional sobre a ambição romântica moderna. Os três protagonistas nos entregam química e profundidade,
comunidade, mas além deles vamos contar com as participações de destaque como Mary Erland, Zoe Winters e Dasha Nekrasova. E toda essa envolvência emocional é justamente o que acaba retendo o interesse dos fãs. A obra é dirigida por Celine Song, que também trabalhou no filme Vidas Passadas, e desenvolve muito bem os diálogos que combinam leveza romântica e análise social. E mesmo sendo uma narrativa independente, o filme ecoa o estilo de Vidas Passadas, com uma dose de profundidade emocional e experimentalismo na comédia romântica. Os trailers mostraram momentos tensos do triângulo amoroso, diálogos espirituosos e uma atmosfera urbana bem elegante. Também destacaram cenas que personificam a luta de Lucy entre esses dois mundos, né? Com ela refletindo sobre a simbologia da dualidade entre esses dois amores. E a direção de Song é justamente conhecida por ser rigorosa e emocionalmente sensível, o que promete transformar o cinema em um ambiente de exploração emocional. Mas é claro que para um filme como esse, os fãs também não iriam deixar de ter suas teorias, não é mesmo? Estão todos divididos nas escolhas da Lucy. Será que ela vai escolher a segurança ou a paixão? Tem muita gente que acredita que o Harry e o Joe representam de alguma forma uma disputa entre amor racional ou amor imperfeito. Escolher com o coração ou com o cérebro, né? Em casos como este, cabe a cada um escolher o que seria melhor para si e para o personagem. Mas o que você não pode deixar de escolher é estar no cinema no dia 31 de julho, porque nesse dia é quando vai estrear Amores Materialistas. Então é isso, pessoal. Julho está mesmo do jeitinho que a gente gosta. Cheio de histórias, personagens e muita emoção. Seja pelo rugido do T-Rex mutante, o heroísmo do Superman ou até para se segurar na cadeira com o filme Fórmula 1 a 300 km por hora. O que não falta são motivos para reservarmos algumas sessões no cinema. Mas e aí? Eu quero saber uma coisa. Qual desses filmes está no topo da sua lista? Já está com o ingresso garantido ou vai esperar os seus amigos falarem o que achou? Me conta aqui nos comentários. E claro, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque ainda vem muito mais por aí. Julho está prometendo e se depender de tudo que vimos aqui hoje, vamos sair de uma sessão já com a cabeça na próxima. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima.